Estamos começando aqui mais um Senta que lá vem história, depois de algumas semanas de férias, a gente finalmente está aqui de novo, e a gente vai pegar uma historinha que a gente já viu, já analisou metade dela, agora a gente vai focar na outra parte, no outro personagem que apareceu nessa história, e ver que aprendizado a gente pode pegar dele. O primeiro aprendizado que a gente vai pegar dele vai ser um assunto mais específico, ligado à conversão de forma geral, mas, ao estudar, analisar um pouquinho a ideia dele, a gente vai aprender alguns fundamentos, alguns princípios que são extremamente importantes na educação. Hoje em dia, a gente vai tentar puxar o que a gente aprende da história com relação à conversão de alguém para o judaísmo, para a educação no nosso dia a dia. Então, eu vou pôr aqui de novo a historinha. Vamos só fazer uma pequena revisão, rever a historinha bem rápido, certo? Porque a gente já conhece ela, mas só para colocar a gente no contexto de novo, e a gente vai poder lidar com o que a historinha quer passar para a gente. Então, vamos lá. Tem a historinha em hebraico, eu não vou ler ela de novo, vamos contar ela só por cima. A historinha conta para a gente que certa vez veio um goi, são 3 historinhas de 3 goim, 3 pessoas que queriam se converter. Um deles veio para Shammai e falou, olha, eu quero me converter. Quantas torot vocês têm? Quantos conhecimentos você tem? E Shammai falou para ele, a gente tem 2 torot, a Torá Shebichtav, a Torá escrita, a Torá Shebal-Peh, a Torá oral, que é transmitida através dos sábios. Ela explica, ela completa a Torá escrita, 2 torot. O cara falou, olha, eu aceito só uma Torá, eu quero só a Torá Shebichtav, só a Torá escrita, Torá Shebal-Peh, a Torá oral, que é transmitida de uma pessoa para outra, de um sábio para o outro, que é algo humano, digamos assim, transmitido de forma humana, isso eu não quero. Shammai mandou ele embora, ele decidiu ir conversar com Hillel aceitou ele, no primeiro dia Hillel falou, bom, você quer aprender a Torá escrita? Vou te ensinar a ler. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ensinou para ele o alfabeto. No dia seguinte ele inverteu o alfabeto, ensinou para ele, chamou o Aleph de Taf, o Bet de Shin, o Gimel de Reish, o Dalet de Kuf, e assim inverteu o alfabeto. O cara falou, mas espera aí, ontem você me falou justamente o contrário. O que de repente você mudou? Ele falou, olha, se você confia em mim para ler, se você confia em mim para aprender as letras, as palavras, e assim você vai conseguir ler a Torá, confia em mim na explicação também, na transmissão da Torá oral. O cara aceitou. A gente explicou lá atrás, Torá escrita e Torá oral representa a nação judaica, a religião judaica, que os dois têm que se completar. Mais uma historinha apareceu, um cara apareceu para Shammai e falou, olha, eu quero me converter, mas eu tenho uma condição, eu quero aprender a Torá inteira enquanto eu fico de pé em uma perna só. E Shammai falou, sinto muito, empurrou ele na parede, mandou o cara embora. Ele foi para Hillel, ele falou, sem problema nenhum, eu te ensino a Torá inteira enquanto você fica de um pé só. A Torá inteira é Kol ma she'asanui alecha al taseh lechavercha. O que você não quer que façam com você, não faça com os outros. Todo o resto é explicação, todo o resto é complemento. E aí o cara se converteu dessa forma com Hillel. Essa parte de Hillel, o que ele quis dizer, a gente também explicou, certo? A preocupação do cara, o cara falou, olha, eu não quero ter que voltar uma encarnação depois da outra, tentando completar todas as mitzvot, é muita coisa para mim. E Hillel ensinou para ele, olha, se você estiver conectado com o povo, se você apoia as pessoas a cumprirem as mitzvot, você ajuda eles, você tem uma conexão com toda uma sociedade que está nesse caminho, as mitzvot deles também vêm para você, tem como fazer tudo de uma vez só, através de Ahavat Israel, através do amor ao próximo, o apoio mútuo. Terceira historinha, aparece na Gemara, mais um goi queria se converter, ele veio para Shammai e falou, olha, eu quero me converter com a seguinte condição, eu vi que tem um cara chamado Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que ele tem roupas especiais, roupas bonitas, de ouro e tal, eu quero me converter com a condição de que você é o Kohen Gadol, o cara mais importante do povo judeu. Shammai mandou o cara embora. Hillel aceitou ele. Falou, olha, você quer ser o sumo sacerdote? Você quer ter essa função importante no povo judeu? Vai estudar, vai aprender sobre ela, vai aprender o que você precisa para seguir esse caminho. O cara foi estudar, começou a conhecer um pouquinho sobre isso e descobriu que por não ser Cohen, ele não pode ser sumo sacerdote. E aí ele falou para ele, não posso? Ele falou, olha, realmente, eu sinto muito. Se nem mesmo David Amelech era um dos grandes reis importantes e uma pessoa especial, não podia ser Kohen Gadol, você também não. Assim o cara chegou na conclusão. E ele foi para Shammai e falou, olha, por que você não me falou? Por que você não me explicou? Aqui também a gente explicou qual era a ideia dele.
que a pessoa, muitas vezes, ele quer se converter, não necessariamente se converter, mas ele fala, olha, eu vou cumprir a religião, eu vou seguir o caminho de Akadosh Baruch Hu, mas eu quero ter uma função importante, eu quero ser a coroa do rei, não quero pegar uma função simples, até que ele aprendeu que não existe mais importante ou menos importante, cada um ele tem a sua função, cada um faz parte do sistema, e o sistema só funciona porque está todo mundo lá. Então, cada um tem a sua função pequenininha, mas isso faz com que o sistema se mantenha. Ótimo. A gente tratou das 3 historinhas, tratou de Hillel, o que ficou faltando aqui é entender Shammai. Shammai ficou como aquele cara chato, aquele cara que só briga, só dá bronca, todo mundo que vem se converter ele manda embora. O que acontece aqui? Qual é a ideia de Shammai? O que Shammai está fazendo aqui? E essa pergunta se torna um pouquinho mais forte quando a gente se baseia no que a gente falou nos outros shiurim, que, a priori, essas historinhas não realmente aconteceram. A priori, essas historinhas contadas aqui são contos criados para passar uma ideia. Se realmente tiveram 3 pessoas que foram para Shammai, foram para Hillel, queriam se converter, condicionaram isso, falaram só assim ou tal, não está muito claro. As pessoas não têm nome. Quem são essas pessoas? Quem escreveu essas histórias e passou para frente? Então, não necessariamente elas aconteceram. Agora, se elas não aconteceram, se toda essa história, todas essas 3 historinhas é para mostrar para a gente que alguém que quer se converter para o judaísmo, ou um Yehudi que ele quer seguir o caminho do judaísmo, quer seguir a religião, ele precisa aprender a lidar com o que o judaísmo tem a dizer, o ABC do judaísmo, como a gente chamou. Então, por que a historinha não começa já de Hillel? Para que contar que cada um desses Gerim, ele foi até Shammai, Shammai expulsou ele foi para Hillel e conseguiu se converter. Mesmo que a historinha tenha acontecido, pula direto para Hillel. Para que contar o que aconteceu com Shammai? O que aconteceu com Shammai não teve função nenhuma. Pode ser que cada um desses Gerim, na verdade, quando era mais jovem, teve uma experiência com algum Yehudi, conversou com os amigos, se aconselhou com os amigos, me converto ou não. Os amigos só apoiaram a ideia dele, vai lá, e aí ele chegou em Shammai. Todo esse começo não é contado. Por quê? Porque não é relevante. Então, o que acontece com Shammai, que Shammai manda o cara embora, a priori também não é relevante. Então, por que a Gemara decidiu contar? Ela quer falar mal de Shammai? Ela quer mostrar que Shammai não era um cara legal, um cara simpático? Não faz o mínimo sentido, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que essa Gemara quer passar para a gente, qual a ideia, qual o pensamento de Shammai no momento em que ele expulsa esses Gerim, ele manda esses convertidos embora, os caras que querem se converter, e a gente vai puxar os princípios, os fundamentos de Shammai com relação à conversão para a educação, certo? Educação de filhos. Então, vamos lá. Um dos assuntos quentes hoje em dia aqui em Israel é a questão da conversão. Quem pode converter, quem não pode converter. A priori, toda conversão que acontece em Israel, ela tem que passar pela Rabbanut Harashit, pelo grande rabinato. Porém, tem muita gente que fala o seguinte, olha, eu sou um rabino, eu tenho muito conhecimento, eu tenho aqui mais 2, 3 rabinos comigo, a gente quer converter pessoas, queremos fazer conversão. Como funciona isso? Quem pode converter, quem não? Que conversões são aceitas, que conversões não são aceitas? Tem muita gente que se converte fora de Israel, vem para cá e descobre que a conversão dele não é válida. Ele tem que se converter de novo. O que acontece nessa situação? Agora, a gente não vai entrar aqui na questão de Halachá, sim, de como converter, o que precisa para poder converter, o que a pessoa tem que receber sobre si mesmo na hora de converter, nem nas questões políticas que acabam se misturando e entrando aqui, linhas mais liberais, linhas mais progressistas, que acabam tentando se meter nessa história. A gente não vai focar nisso, a gente quer focar de forma geral. O processo de conversão, quem tem essa autoridade? Quem é a pessoa que pode aceitar pessoas em Am Yisrael? Se a gente pensar numa empresa, por exemplo, toda empresa ele tem a parte do RH. O RH, Recursos Humanos, é responsável por entrevistar novos empregados e decidir quem combina com a empresa, quem não. Eles pegam currículos, avaliam as pessoas, fazem entrevistas, às vezes são 10 entrevistas, são meses de entrevista para descobrir a pessoa que realmente combina com a minha empresa para ser aceito. Se vier qualquer outro trabalhador e falar, olha, eu tenho um amigo, coloca ele aí, está aqui o contrato assinado, você pode começar a trabalhar na empresa. Não funciona assim. Se não passou pelo RH, se não passou pelo diretor, não funciona. A pessoa não está contratada.
Am Israel é uma grande empresa. Am Israel é um povo, é uma religião, é uma nação, mas, sof, no fim, é uma grande empresa. Você quer participar dessa empresa? Você quer entrar no mundo judaico? Você quer receber sua carteirinha de judeu? Você tem que ser aceito pelo RH do povo. O RH do povo é quem tem a autoridade de aceitar. Não pode vir qualquer um e decidir, olha, eu, do meu ponto de vista, eu acho que eu tenho o conhecimento necessário para aceitar, para entrevistar e para receber pessoas, eu estou te dando boas-vindas ao povo judeu. Quem é você? Quem é qualquer um? Quem são as pessoas realmente que podem verificar e saber se aquela pessoa é qualificada para participar do povo judeu, para se converter? Então, essa, na verdade, é questão básica, é a questão fundamental por trás de tudo isso. Será que o fato do cara ser um rabino e conhecer as alahot ligadas à conversão, ele pode sair por aí convertendo? Quem é ele? Você está colocando pessoas no povo judeu, você tem que ter uma autoridade, você tem que falar em nome do povo para trazer alguém para dentro do povo. Essa daqui é a primeira pergunta que surge. Quais são as autoridades? Quem é a autoridade? Não vamos responder, estamos só levantando as questões. A segunda pergunta, que na verdade também é muito importante, é uma pergunta mais prática. Judaísmo não é fácil. Todo mundo que vive no mundo judaico, conhece as mitzvot, conhece as obrigações, sabe que o judaísmo vem com muitas e muitas obrigações, muitas mitzvot a serem cumpridas, muita dedicação para cumprir tudo isso, certo? A pessoa tem que saber que a vida judaica de forma plena, ela não é simples. Existe uma tendência a apresentar o judaísmo como algo legal, algo simpático, algo divertido, algo prazeroso. E, embora isso seja certo? Dentro da religião a gente encontra muitas coisas boas, muitas coisas prazerosas, mas a definição correta do judaísmo, a premissa certa de um Yehudi, não é legal, divertido, é sim fazer o correto, fazer o que é certo. Quando a gente fala de judaísmo, a gente não fala de diversão, a gente não fala de aproveitar a vida, tudo isso é bom, mas é secundário. O principal é fazer o que é correto. A definição do judaísmo, a premissa para ser judeu é eu quero fazer o que é certo. Se vai ser legal ou não, é algo extra. Muito bom se for legal, mas jejuar 25 horas em Yom Kippur não é legal. Não ouvir músicas em Shirat HaOmer, não ouvir músicas nas 3 semanas, não comer carne nos 9 dias, menos legal. Mas a premissa para se fazer parte do judaísmo é fazer o que é correto. Então, essa é a segunda pergunta. Quando alguém quer se converter, será que a pessoa ele tem a motivação correta? Será que ele está disposto a tudo isso? Não é algo fácil. Não é uma empresa que só te dá prêmios. É uma empresa que tem obrigações. Então, quando você quer receber alguém para ser Yehudi, você quer converter alguém, você tem que ver se ele tem a motivação correta. E Hillel e Shammai, eles ficaram justamente nessa dúvida. Todo mundo que vinha para se converter precisa saber se ele tem a motivação correta e se ele vai se manter firme no judaísmo. Shammai não é um cara chato, não é um cara nervoso. A famosa frase, Hevei mekabel kol adam besefer panim yafot, a frase em Mishnah, em Pirkei Avot, que fala que você tem que receber as pessoas com um sorriso, você tem que receber bem as pessoas. Quem falou isso foi o próprio Shammai. Todos esses convertidos que chegaram lá, provavelmente Shammai recebeu eles com um sorriso, como ele próprio fala para fazer. Mas quando as pessoas falaram, olha, eu quero me converter com essa condição, eu quero me converter, mas eu quero fazer dessa forma, do meu jeito, com essa condição, isso sim, isso não, Shammai entendeu que não vai dar certo. Não vai fazer bem. Não só não vai fazer bem para o povo receber alguém que não está disposto a cumprir, não vai fazer bem para a própria pessoa. Você vai converter alguém para um judaísmo, você vai transformar ele em judeu, e você sabe que daqui 6 meses, 1 ano, ele vai parar de cumprir, vai fazer a verota, você está causando mal para ele. Então, Shammai expulsou eles, não por maldade, não porque eles não se importavam com eles, mas ele chegou na conclusão que não era bom para essas pessoas, por isso ele mandou eles embora. Hillel, por outro lado, conseguiu analisar a pessoa e chegou na conclusão de que eles sim eram aptos a se converterem, ia dar certo, ia funcionar, por isso Hillel converteu eles. Certo? Esse era o ponto, essa era a discussão, na verdade, entre Shammai e Hillel. Por que a Mará conta para a gente que Shammai estava lá? Por que não começar direto de Hillel? Por que não contar que esses 3 convertidos eram para Hillel, cada um com a sua condição, e Hillel converteu eles? Se o ponto é passar a ideia, se o ponto é passar que, olha,
É importante que tenha tanto a Torá Shebechtal, tanto a Torá Sheba'al Peh, tanto o lado do povo quanto o lado da religião. Como a gente viu nas aulas passadas, vai direto para Hillel. Isso que Shammai empurrou eles não tem nenhuma relevância, não acrescenta nada à nossa história. Então, o que na verdade a historinha vem passar para a gente é o seguinte: Hillel só podia ser, digamos assim, leniente e receber essas pessoas de braços abertos e converter eles independente das condições, independente dos pedidos dele, porque tinha Shammai. Se só tivesse Hillel, ele teria que mandar eles embora. Mas já que tinha Shammai segurando, fechado, protegendo, Hillel podia abrir as portas. Se só tivesse Hillel, na hora que ele abrisse para esses três, as portas iam se escancarar, e qualquer um que quer pode vir, pode entrar. Já que tem Shammai lá segurando, Hillel podia fazer o que ele fez. Esse conceito é muito trazido na Hassidut, aparece em Hazal, que a pessoa está sempre na situação de smol docha viyamin mekarevet. A mão esquerda empurra a pessoa e a mão direita puxa ele para perto. Ou seja, tem que sempre existir um equilíbrio entre expulsar, afastar a pessoa e trazer ele para perto. Pessoas com alguma condição negativa, certo? Alguém que é perfeito, o cara que é tzadik. Então, se aproxima o quanto mais, não tem problema nenhum. Mas pessoas que começam a colocar condições, pessoas que têm dúvidas, pessoas que não têm a motivação correta, por um lado, você tem que aproximar ele, como ele fez, mas você tem que, por um lado, dar um empurrãozinho para longe. Tem que falar para ele, olha, não tá bom, não é desse jeito. E Hillel não fala para eles, tá bom, pode se converter e vive a vida do jeito que você quiser. Hillel recebe eles e educa, e ensina eles, olha, tá bom que você falou isso, mas saiba que esse não é o caminho correto. Eu te aceito, pode vir, mas não existe só a Torá Shebechtal sem a Torá Sheba'al Peh. Não dá só a Torá escrita sem a Torá oral, precisa das duas. Hillel e Shammai eram duas pessoas que mantiveram esse equilíbrio. Smol docha ve'yamin mekarevet. A mão esquerda empurra e a mão direita aproxima. A mão esquerda geralmente é tida como a mais fraca, que a maioria das pessoas são destras, e a mão direita é a mais forte. A mão direita que aproxima, ela é mais forte, mas ela tem que ter a mão esquerda empurrando um pouquinho. Isso com relação à conversão, mas a gente vai tentar puxar isso agora, esse fundamento, esse princípio de smol docha ve'yamin mekarevet, que a mão esquerda empurra e a direita aproxima, para educação. Com relação à educação hoje em dia. A educação moderna, a educação de hoje em dia, ela fala bastante, talvez a palavra o verbo, a palavra que mais define a educação hoje em dia é inclusão. Inclusão de várias formas. Inclusão de deficientes físicos e mentais na sociedade, inclusão de pessoas com problemas, inclusão de crianças difíceis, crianças são imperativas de como incluir eles, como trazer eles para dentro, como fazer eles participarem da classe. A inclusão na qual você é mais compreensível, você é mais paciente, mais tolerante com os problemas e com as dificuldades e com os erros da criança ser educada, é a palavra que define a educação hoje em dia. Educação e inclusão hoje em dia elas andam juntas. Não só na educação, também de forma geral, com relação a vários movimentos, mas no ponto da educação, a palavra inclusão é a palavra mais forte. Isso é muito legal, é muito bonito, certo? Todo mundo gosta de se sentir incluído. Principalmente alguém que, quando era pequeno, não tinha muitos amigos. Quando você fala de inclusão, é um tipo de palavra que ninguém discorda. Como você vai discordar de incluir os outros? Você fala que não, eu sou contra a inclusão, que é contra aproximar as pessoas, contra trazer eles para perto. Então, inclusão é uma palavra muito forte que muitas vezes deixa a gente sem palavras. Você não tem como discordar disso. Mas, quando você tem um movimento, quando você tem uma linha de pensamento, uma linha de educação, que te fala, olha, o caminho correto é o caminho da inclusão, por mais bonito que ele pareça, você tem que parar para pensar qual vai ser a consequência. Será que ele vai te levar para o seu objetivo? Será que esse modo de ver, esse modo de educar vai te levar para onde você quer? Então, tá bom, você vai incluir a criança, você vai dar um jeito de trazer todas as crianças para dentro, fazer elas participarem da classe, da aula, da sociedade. Mas e daí? Qual vai ser a conclusão? Onde isso vai chegar? É sempre importante parar para pensar qual vai ser a consequência, qual vai ser a meta, onde isso daqui vai me levar. Será que eu vou chegar no meu objetivo ou não? E a dúvida aqui é se, ao tratar as crianças com inclusão,
Você está sendo tolerante? Ou talvez, por outro lado, você está sendo negligente? Você está tolerando todos os erros da criança e aceitando ele, dando carinho e amor apesar dos erros? Ou você está simplesmente fechando os olhos, ignorando as dificuldades e, na verdade, está sendo negligente? Porque a criança que tem essa dificuldade, quando ela crescer, ela vai continuar com essa dificuldade. E, embora ele esteja incluso socialmente, mas economicamente, na hora que ele for trabalhar, ele não vai achar emprego. Então, é muito legal. Uma criança que tem dificuldade de aprendizado, você inclui ela, você dá um jeito dela passar de ano, não ir mal. Mas o quê? Quando ele for buscar um trabalho, ele não vai conseguir ir para uma faculdade boa, porque as faculdades não são inclusivas. As melhores faculdades não aceitam qualquer aluno, independente das notas e das dificuldades. Ele vai conseguir uma faculdade ruim. E quando ele for procurar um emprego, com notas aceitáveis e uma faculdade ruim, nenhum emprego vai ser inclusivo. Não, você não é muito bom, você não trabalha muito bem, você é preguiçoso, você tem muitas faltas, a gente te aceita, pode entrar aqui na empresa, você vai ganhar seu salário no fim do mês completo. Claro que não. Então, a inclusão, por melhor que ela seja, por mais importante que ela seja para as crianças, tem que tomar cuidado para ver se essa inclusão, na verdade, não é só tolerante, ela é também negligente. Se você não educar a criança e não colocar ele no caminho, não pegar as dificuldades dele e tentar consertar, tentar educar, você só demonstrar amor e carinho, só aproximar, você, na verdade, está fechando os olhos para os problemas. E esses problemas vão continuar, esses problemas não vão sumir se você não tratar deles. Então, aqui realmente é a pergunta: qual a função dos pais? Como os pais têm que agir? Os pais têm que ser aqueles que sempre aproximam, sempre falam bem, sempre fortificam a criança e aceitam o que for, ou os pais têm que dar bronca, têm que brigar, têm que educar, têm que colocar no caminho? Como funciona? Qual é o equilíbrio entre essas duas coisas? Será que tem que escolher um dos dois? Ou será que tem que fazer os dois? Ou talvez o pai e a mãe se dividem, cada um tem uma função dentro da casa. Então, essa é uma grande dúvida que surge com relação à educação. Principalmente na educação, hoje em dia, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Todo mundo que tem mais que 30, 40, cresceu com uma educação bem rígida. O que os pais falavam, os filhos faziam, não tinha dúvida. E mesmo quando o filho não gostava e discordava, em algum momento ele ia fazer o que o pai fez, porque ele não tem opção. Ele mora dentro da casa dos pais e os pais mandaram, ele tem que fazer. 30, 40 anos atrás, quando começou a internet, quando o mundo mudou, na verdade, muito, a educação ficou muito mais difícil. Porque a internet, o mundo fora, é um mundo muito inclusivo. Um mundo que aceita qualquer um. Então, a criança que tem uma dificuldade, ele recebe, em casa ele é castigado, ele leva bronca, e os pais são rígidos. Antes, ele não tinha opção, ele ia ter que mudar, porque senão ele não ia conseguir viver. Hoje, muito facilmente, ele encontra na internet um grupo de pessoas que é exatamente igual a ele. E aí ele achou um lugar para ele viver bem consigo mesmo. Se antigamente, para a pessoa encontrar alguém parecido com os problemas dele, ele tinha que justo cair numa classe com alguém que tem um problema igual, ele vai ter que conseguir compartilhar com alguém e criar um clubinho dele. Hoje, com a internet, muito fácil. Não importa o problema que você tem, você vai encontrar um grupo de pessoas que têm esse problema e idealizam esse problema. E te aceitam e te recebem. Então, mesmo que os pais queiram educar os filhos, não sejam inclusivos completamente, digamos assim. Eles querem educar, eles querem colocar o filho no caminho. Se não for feito com cuidado, se for feito só com broncas e castigos, a criança, que antigamente não tinha para onde fugir, ia ter que aprender, hoje em dia ela tem muito fácil um lugar para fugir. Ela tem muito fácil um lugar para sair de casa. Achei um grupo de pessoas que é igual a mim, que tem os mesmos problemas, os pais também só dão bronca, eu vou fugir para lá e tudo bem. E os problemas dele, em vez de ser consertados, vão ser idealizados. Eu sou assim, eu sou hiperativo e fazer o quê? Eu faço grupo de crianças hiperativas e não tem conserto, não tem mudança, a gente vai viver assim a vida inteira. Então, essa questão de small do Hayamim Mekarevet, esse equilíbrio entre a mão esquerda empurrando e a direita puxando, mudou um pouquinho. Para conseguir esse equilíbrio hoje em dia, tem que ser um pouco mais, a direita tem que puxar um pouquinho mais forte. Se antes realmente você podia ter uma educação rígida, na qual você educa a criança e tem pouca tolerância para defeitos e erros, e a criança não tinha para onde fugir, então você podia manter do jeito que era, meio a meio, digamos assim. Você empurra um pouco, puxa um pouco. Hoje em dia tem um risco maior, tem um risco com o mundo fora. Então,
esse risco faz com que a mão direita puxando tenha que ser mais forte, digamos assim. Quer dizer, você tem que ser um pouco mais inclusivo. Porém, se não tiver a small doha, se não tiver a mão esquerda empurrando, se não tiver a crítica, que seja uma crítica construtiva, se não tiver um pouquinho de castigo, um pouquinho de limites, então, essa inclusão, na verdade, vai ser fechar os olhos, vai ser deixar a criança fazer o que ela quer. E os problemas vão continuar, você não vai estar educando. Tem muitos pais por aí que eles são amigos dos filhos. Amigos no sentido de que eles fazem as mesmas besteiras que os filhos fazem. O filho sai para a balada, o pai sai junto. Veste o mesmo tipo de roupa. Não, a função dos pais não é ser amigos. A função dos pais é educar. A educação é a small doha, é a mão esquerda empurrando. A inclusão é a yamin mekarevet, a mão direita aproximando. E tem que achar o equilíbrio. Tem crianças assim, tem crianças assim, não tem uma definição, não é 50%, 50%, 30%, 70%, não dá para definir exatamente, mas tem que ter sempre essas duas coisas na cabeça. E Lele e Shammai representam para a gente justamente esses dois lados. A small doha e a yamin mekarevet. Quando a Gumará conta para a gente que Shammai mandou embora, um depois do outro, ela não está querendo falar para a gente, olha, Shammai não era um cara muito legal, é melhor você ouvir o que ele tem a dizer. Não, ela vem mostrar para a gente que tem que sempre existir um equilíbrio. Se não tivesse Shammai empurrando, ele não podia aceitar qualquer um, não podia incluir qualquer um. Por quê? Porque vai saber o que vai acontecer, você vai abrir as portas, vai saber onde vai chegar. Então tem que ter sempre esse equilíbrio. Hoje, por causa do risco externo que a gente tem hoje em dia é muito mais fácil. Talvez esse equilíbrio mudou um pouquinho. Se antes era 50-50, 40-60, hoje tem que ser um pouco mais inclusivo com as crianças, demonstrar amor, demonstrar carinho. Mas como pais, a gente tem que sempre lembrar que você tem que educar. Você não tem como tolerar todos os defeitos das crianças, porque isso daqui, na verdade, é uma negligência e, na verdade, você está sendo impiedoso com a criança. Se você não educa ele, não demonstra para ele, olha, eu te amo, eu te adoro, mas isso são problemas que têm que ser consertados, você não está ajudando a criança. Você vai se ajudar, a criança vai ser feliz e contente em casa, mas quando ela chegar na fase adulta, quando ela tiver que lidar com os problemas, quando a criança vier a casar e vai ter brigas, vai ter discussões, vai ter diferenças entre o casal, se a criança não souber lidar com isso, não souber se consertar, não souber entender que às vezes tem que mudar e tem que abrir mão, e que seja característica que seja, ela vai ter problemas no futuro. Então, às vezes, é muito mais fácil ser inclusivo, porque a criança vai gostar de você, vai ficar feliz com você, não vai chorar, mas você não está educando. Você está colocando a criança num caminho que no futuro, em algum problema, ele vai ter problema. Ele não vai conseguir ser inclusivo a vida inteira. Porque, de novo, pode ser que o mundo social seja inclusivo, mas o mundo econômico não é exatamente inclusivo. E muitos lugares não são inclusivos. Casamento, casal, marido e esposa, não é exatamente inclusivo, não é faz o que você quer da sua vida, tem que saber. Que às vezes você tem que abrir mão, às vezes você tem que mudar, e tem que conseguir esse equilíbrio. Então, a nossa história, a gente tratou bastante de Hillel, como Hillel recebe esses convertidos, o que essas histórias vêm para passar para a gente do ponto de vista judaico-religioso. Agora a gente pegou a história de Shammai e tentou entender os princípios, os fundamentos de Shammai. Quando Shammai não recebe essas pessoas querem se converter, porque ele vê que a motivação não é positiva, a motivação é errada, não é duradoura, ele está empurrando, ele está mandando embora, não porque ele não gosta deles, não porque ele é um cara bravo, mas porque não combina, não vai dar certo. Se eu vou aceitar vocês, não vai fazer bem. A nossa historinha contou o que Shammai tem a dizer, o que Hillel tem a dizer, tanto com relação à conversão, e hoje a gente puxou isso para a educação. O conceito de small doha ve'amin mekarevet, de que a mão esquerda empurra e a mão direita aproxima. Achar um equilíbrio entre demonstrar amor e carinho e educar e criticar, isso aqui é crítico para a educação. E, para completar, a gente viu que a educação hoje em dia é um pouco diferente, tem uns riscos maiores, porque é muito mais fácil encontrar inclusão fora de casa. Por isso, o equilíbrio entre small doha ve'amin mekarevet, entre empurrar e aproximar, mudou um pouquinho. Talvez você tenha que aproximar um pouco mais do que empurrar, mas com certeza o lado de empurrar, de educar, de ensinar, de falar o que é certo, faz parte da educação, e sem isso a educação não vai ser educação, os pais vão ser simplesmente amigos dos filhos, isso daqui, a longo prazo, com certeza vai ser prejudicial para a própria criança. Então, encontrar o equilíbrio para cada criança e criança é uma das dificuldades da educação, mas se nós temos filhos, nós temos a força, Kadosh Baruch Hu dá para a gente a chokhmah, a sabedoria,
Se ele deu para a gente filhos, ele também dá sabedoria para a gente saber lidar com esses filhos, e possivelmente esses são os pontos que a historinha vem passar para a gente, mostrando do lado do segundo personagem da nossa história, o lado de Shammai. Data Hashem, semana que vem, continuamos. Até mais.